Boa noite, alunas, alunos, professoras, professores e demais participantes. Sou a professora Josi, da Universidade Estadual de Ponta Grossa. Bem-vindas e bem-vindos à nossa Pós-Viva Lives, a nossa 7ª Pós-Viva Lives, hoje, dia 14 de julho de 2020. Agradeço aos professores, participantes da live da semana passada, Silvio, André Brinatti e André Vitor, pela live, que está disponível ainda, tanto pelo YouTube quanto pelo Facebook. Agradeço novamente aos programas e seus respectivos coordenadores, a professora Luciane, do PPG-100, ao professor Júnior, do PCM da UEM, a professora Heloísa, do mestrado, ao professor Aldri, do doutorado, da UTF-PR, ao professor Silvio, do PPG Ensino de Física, da UEPG, e ao professor Michel, do Ensino de Física, da UTF-PR de Campo Mourão. E aos nossos alunos, que tornaram possível essa nossa transmissão via Facebook, YouTube e todas as coisas que nós estamos partilhando com vocês. A live de hoje será um pouco diferente, até a gente atrasou um pouquinho por conta disso, porque além de ser transmitida normalmente pelo Facebook e canal do YouTube, qual a fórmula, nós teremos 2 intérpretes de Libras, a professora Rúbia Carla Silva e a professora Cristiane Ribeiro da Rocha. O resto continua no mesmo formato. Então, as questões podem ser feitas via YouTube ou Face, que vão ser repassadas à mediadora e à palestrante de hoje. Essa live é organizada pelo PPG-100 da UEPG e terá como convidada hoje a professora Marcela Teixeira Godoy. E o tema será Círculos Restaurativos nas Instituições de Ensino. A mediadora de hoje é a professora Betina, que já participou de outras lives, e vamos dar início então. Boa noite, professora Betina, com você. Boa noite, professora Josi. Boa noite a todos e todas que estão participando dessa nossa 7ª live. Sejam todas e todos bem-vindos. Então, hoje, é com grande prazer que eu apresento para vocês a professora Marcela Teixeira Godoy, que é pós-doutoranda em Ensino de Ciências e Educação Matemática pela Universidade Estadual de Londrina. Tem doutorado em Ensino de Ciências e Educação Matemática também pela Universidade Estadual de Londrina. Fez o seu mestrado em Tecnologia e Desenvolvimento na Universidade Tecnológica Federal do Paraná. É licenciada em Ciências Biológicas pela UEPG e é professora da Universidade Estadual de Ponta Grossa, minha colega do estágio supervisionado, da licenciatura em estágio supervisionado. Também é docente do programa de pós-graduação em educação da UEPG, e os temas de pesquisa da professora Marcela estão relacionados, então, ao ensino de ciências, formação de professores, crítica fundamentada ao modelo de experimentação animal, no ensino e na pesquisa, semiologia da comunicação didática, aprendizagem significativa subversiva, e na extensão, temas como diversidade sexual e de gênero e enfrentamento da violência sexual. A professora Marcela também atuou nas redes pública e particular de ensino durante 18 anos, e trabalha com as práticas restaurativas na docência. Então, é com grande prazer, professora Marcela, que hoje nós vamos discutir um pouquinho os círculos restaurativos nas instituições de ensino. Seja bem-vinda. Obrigada, Betina. Boa noite para todos.
todas. É um grande prazer. Primeiro, me causa um estranhamento, né? Falar olhando para uma tela, né? Justamente nessa temática, né? Que é a primeira vez que eu falo de círculo, sem fazer um círculo efetivamente, né? Então, eu vou pedir para você. Eu acho que eu não tenho acesso ao chat, né? Mas a Betina vai repassando, assim. Eu já falei que pode interromper, né? A hora que quiser. Eu trabalho com aprendizagem significativa subversiva, então é um pouco difícil também, porque eu vou ter a diretividade na maior parte da fala, e na minha dinâmica de trabalho, os alunos interagem bastante. Eu pontuei alguns momentos aqui, eu previ alguns momentos para vocês interagirem, mas é um teste também, né? É um desafio, mas pode interromper, a professora Betina vai selecionar as questões, as dúvidas, as colocações. Quero agradecer imensamente ao convite, né? O convite da professora Betina, do programa, de todo esse projeto, né, tão interessante. Quero avisar que a minha casa tem gatos, então, e minha casa não tem portas, então pode estar passando um gato aí em frente à câmera, tá bem doida aqui para subir. Quero agradecer imensamente as intérpretes de Libra, a Rúbia e a Cristiane, né, e se dispuseram, né, já trabalharam comigo outras vezes. Eu não trabalho com Libras, né, mas sempre que eu posso incluir, né, a comunidade surda, né, eles estão sempre junto com a gente. Quero agradecer à comunidade surda presente aí também. Já quero avisar que estamos pensando em um círculo para os surdos, não só para os surdos, mas que os surdos participem dos círculos. Eu vou explicar um pouquinho daqui a pouco como que isso vai acontecer, né, via Sejus, que eu conversei com a psicóloga do Sejus, que é a Gláucia, e eu vou falar um pouquinho como que isso vai se dar, né. Eu acho que eu vou abrir para partilhar os meus slides. Vamos ver se vai funcionar. Vamos ver. Aí vocês me avisam porque eu não estou enxergando nada, né? Avisa pelo áudio se deu certo, tá? Ainda não. Tá indo, Marcelo. É agora que eu abri. Isso. Aparecendo um monte de janela aqui, eu tenho que tirar a todo momento. Deu Tudo bem? certo. Deu certo. Uhum. Deixa eu tentar aí com a caneta para não precisar ficar. Deu, né? Deu? Sim, deu certo. Ok. Então tá. Eu coloquei aqui círculos restaurativos nas instituições de ensino. É uma temática que muito me agrada. Não é minha temática de pesquisa, até porque há poucos anos, né, que eu conheci os círculos, mas eu já apliquei. Eu tenho muito receio de falar em público com relação a um tema que eu não tenho estudado há pelo menos uns 5 anos, né? Mas os círculos aí, eles têm me trazido muitas vivências muito significativas, e eu vou compartilhar com vocês a minha experiência, né? Como que eu enxergo, como que eu consegui trabalhar, por onde que eu transito, né, teoricamente, para dar conta de trabalhar com os círculos, né, nas instituições de ensino. A primeira vez que eu ouvi falar dos círculos foi por meio da minha cunhada, a Eligiane Binotto Godoy agora, e ela trabalhava na APAM, na Associação de Promoção às Meninas aqui de Ponta Grossa, né, ela é psicóloga, e ela me falava sempre dos círculos, e eu achava muito interessante, né, a dinâmica que ela utilizava, que ela adotava. Mais tarde, eu conheci o Sejusc por meio da professora Adriana Ribeiro Ferreira Rodrigues, que é vice-diretora do Borel, que é uma das escolas restaurativas de Ponta Grossa, que desenvolve um trabalho muito interessante, né? E aí eu comecei a falar, como que eu faço para fazer o curso, queria me informar mais, e aí eu cheguei até o Sejusc, né, no curso para facilitadores, né? E aí não parei mais, né? Então o círculo você nunca mais é a mesma pessoa depois que você conhece e começa a praticar. E aí a gente vai encontrando as nossas tribos, né? Trabalhar com o círculo depende muito da concepção que te constitui enquanto professor, enquanto docente. Conversava com a Adriana há pouco, né, dos principais desafios e são os mesmos,
né? Aquelas pessoas que acham, círculo não adianta nada, você ouve de tudo, né? Então, o negócio é você encontrar a tua tribo, você nunca vai ter 100% de adesão. A gente ouve, mas quero ver trabalhar com 40 alunos. Eu já trabalhei com 40 alunos, é cansativo, né? Mas já trabalhei, não é o ideal, eu já vou pontuar essas questões, né? E eu acho assim, eu acho que a melhor maneira de a gente, então eu sou, assim, imensamente grata, né, a minha cunhada, a Adri, as pessoas que me apresentaram o círculo, as minhas instrutoras, né, e as minhas instrutoras foram a Gláucia, né, a psicóloga do Sejusc, a Renata Yang, a Eliette Requerme e a Mariana Pisaco, né, então essas 4 pessoinhas eu tenho uma gratidão enorme por elas me apresentaram o círculo. Fiz um aprofundamento também com a Petronella a respeito dos círculos restaurativos. Eu acho que a melhor maneira de agradecer, né, essas pessoas é semeando um pouco do trabalho, né? Então, tudo que eu sou, eu devo um pouco a elas, devo muito a elas, né? Então, eu vou apresentar um pouquinho, né, para vocês do que eu tenho aprendido, né? Porque no círculo você vai fazer, você acha que você vai ensinar, e na verdade você aprende muito mais. Então, eu falei do Sejusc, né, o Centro Judiciário de Soluções de Conflitos de Cidadania. Já vou dizer para vocês seguirem, né, no Instagram e no Facebook. Ao final, eu vou repetir esse slide, né, que às vezes, não interessou, né, nem fica, né, mas se interessou, opa, então agora eu vou anotar, eu vou repetir esse slide aí no final. Então, tem no Facebook, no Instagram, um telefone também, e o e-mail do Sejusc, tá, para quem se interessar. Tira dúvidas pelo chat também, né? Mas eles oferecem cursos, né? De facilitadores para trabalhar com os círculos restaurativos. Mas, devido à pandemia, foi suspenso, os cursos foram suspensos, né? E aí vocês podem estar pensando, nossa, mas círculo, quando que vamos fazer? Quando voltar a pandemia? Então, eu vou dizer para vocês que eu já participei e realizei alguns círculos virtuais. Muito interessantes, né? Você acha que é impossível até você ir lá experimentar e errar, né? A gente trabalha com aprendizagem significativa, subversiva, falar daqui a pouco, e o erro faz parte, né? Então, mais importante que não ter medo de errar é não ter vergonha de errar, né? Claro que a gente se prepara, enfim, mas deu muito certo, né? Deu muito certo, e mais uma vez eu agradeço as meninas do Sejusc, né? É uma teia, né, como dizem uma das cartilhas, né, das apostilas, do material do Sejusc, que é uma teia construída a várias mãos, né, e a cada dia a gente vai acrescentando um fiozinho aí nessa teia. Bom, para começar, então, eu vou pedir que vocês interajam pelo chat. Eu vou tentar, né, conferir uma certa dinâmica a essa minha palestra, essa explanação, né, que eu não posso contar com a presença, assim, de vocês, mas vocês podem participar de outras formas. Então, eu vou, já vou pedir uma participação de vocês. Eu gosto desse texto de Rubem Alves, todo círculo, então eu vou dizer assim, o que é o círculo, como que funciona, e aí vou falar um pouquinho da minha experiência, né? Então, em todo círculo a gente treina muito a escuta ativa, né? É um dos pilares do círculo, né? E o Rubem Alves, o círculo ele tem vários elementos que eu vou falar daqui a pouco. Um dos elementos a gente chama de cerimônia de abertura, para dizer, olha, começou o círculo. Então, o círculo ele não é qualquer círculo, tá? Para você colocar as cadeiras em círculo, não significa que você está fazendo um círculo restaurativo, né? Então, ele tem vários elementos. Um dos elementos é a cerimônia de abertura, para dizer, ó, começamos o círculo. Eu já vou falar mais desses elementos daqui a pouco. Então, para abrir a nossa conversa, né, a respeito do círculo, eu selecionei esse texto do Rubem Alves. Eu vou ler. Qualquer coisa, os intérpretes podem me interromper, porque eu estou me contendo para não falar rápido. Às vezes me atrapalha um pouco. Mas aí vocês podem me interromper e eu vou mais devagar. Então, o texto se chama Escutatória.
Diz assim: eu sempre vejo anunciados cursos de oratória. Nunca vi anunciado o curso de escutatória. Todo mundo quer aprender a falar. Ninguém quer aprender a ouvir. Pensei em oferecer um curso de escutatória, mas eu acho que ninguém vai se matricular. Escutar é complicado e sutil. Diz Alberto Caeiro que não é bastante não ser cego para ver as árvores e as flores. É preciso também não ter filosofia nenhuma. Filosofia é um monte de ideias dentro da cabeça sobre como são as coisas. Para se ver, é preciso que a cabeça esteja vazia. Parafraseio Alberto Caeiro. Não é bastante ter ouvidos para ouvir o que é dito. É preciso também que haja silêncio dentro da alma. Daí a dificuldade. A gente não aguenta ouvir o que o outro diz sem logo dar um palpite melhor, sem misturar o que ele diz com aquilo que a gente tem a dizer, como se aquilo que ele diz não fosse digno de descansada consideração e precisasse ser complementado por aquilo que a gente tem a dizer, que é muito melhor. Nossa incapacidade de ouvir é a manifestação mais constante e sutil da nossa arrogância e vaidade. No fundo, somos os mais bonitos. Tem um velho amigo, Juvelino, que se mudou para os Estados Unidos, estimulado pela Revolução de 64. Contou-me sua experiência com os índios. Reunidos os participantes, ninguém fala. Há um longo, longo silêncio. Vejam a semelhança. Os pianistas, por exemplo, antes de iniciar o concerto diante do piano, ficam assentados em silêncio, abrindo vazios de silêncio, expulsando todas as ideias estranhas. Todos em silêncio, à espera do pensamento essencial. Aí, de repente, alguém fala. Curto. Todos ouvem. Terminada a fala, novo silêncio. Falar logo em seguida seria um grande desrespeito, pois o outro falou os seus pensamentos, pensamentos que ele julgava essenciais. São-me estranhos, é preciso tempo para entender o que o outro falou. Se eu falar logo a seguir, são duas as possibilidades. Primeira, fiquei em silêncio só por delicadeza. Na verdade, não ouvi o que você falou. Enquanto você falava, eu pensava nas coisas que queria falar quando você terminasse a sua tola fala. Falo como se você não tivesse falado. Segunda, ouvi o que você falou. Mas isso que você falou como novidade, eu já pensei há muito tempo. É coisa velha para mim. Tanto que nem preciso pensar sobre o que você falou. E assim vai a reunião. Não basta o silêncio de fora, é preciso silêncio dentro, ausência de pensamentos. E aí, quando se faz o silêncio dentro, a gente começa a ouvir coisas que não ouvia. Eu comecei a ouvir. Fernando Pessoa conhecia a experiência e se referia a algo que se ouve nos interstícios das palavras, no lugar onde não há palavras. A música acontece no silêncio. A alma é uma catedral submersa. No fundo do mar, quem faz mergulho sabe, a boca fica fechada. Somos todos olhos e ouvidos. Aí, livres dos ruídos do falatório e dos saberes da filosofia, ouvimos a melodia que não havia, que de tão linda nos faz chorar. A beleza se ouve no silêncio. Daí a importância de saber ouvir os outros. A beleza mora lá também. Comunhão é quando a beleza do outro e a beleza da gente se juntam num contraponto. Esse é do livro de contos, né, que se chama O Amor que Acende a Lua. Então, o primeiro pressuposto, né, a gente aprende a ouvir, né, e ouvir ativamente. É diferente de você estar aí e estar apenas escutando, mas não estar ouvindo ativamente. E como é difícil, né, como é difícil. A Miriam Krasiuschik, ela fala que a gente tem um tempo de concentração. Os adultos, meia hora ouvindo, só ouvindo, né, daqui a pouco começa a dispersar. A gente, como adulto, a gente fica paradinho ali, porque, né, enfim, tem as convenções, mas pensa adolescente, criança, né, e quanto mais velho, menos esse tempo de que você consegue ter essa atenção, né, só para aquilo que você está ouvindo. Bom, eu gostaria que vocês colocassem no chat, em uma palavra, como que vocês estão se sentindo agora. Eu estou me sentindo feliz. Eu gostaria de ouvir da Betina se o pessoal está interagindo aí. Como que vocês estão se sentindo? Uma palavra. Marcela, enquanto o pessoal pensa lá um pouquinho, só ter que falar que o pessoal da Sejus de Ponta Grossa está aqui conosco. Ah, que legal.
A Bel Maria também está te mandando um abraço, foi sua aluna na UEPG e No falou que você EPG? é inesquecível como professora. Ui, E estou aguardando aqui o pessoal beijo, Bel. fazer os comentários de como estão se sentindo e vou passando para você aqui, ó. A Viviane comentou que Ok, ela está se sentindo cansada. cansada, né? Que mais? Eu estou me sentindo desafiada hoje, estar É, mediando a conversa aqui com você. tá. Então, eu vou seguir, porque no círculo a gente sempre Ah, faz... desculpe, Pode Marcela, falar? tem Não, pode mais aqui, ó. interromper, Betina. Pode interromper. Luciana, curiosa. O Richard está falando que ele está se sentindo magnífico. Eu Uau! acho que sim. Adriele, reflexiva. A Luciana, curiosa. Opa, já foi. Fernanda, feliz. Uhum, A Ju está falando que curiosa. A uhum, Rosi. A Rosi, não entendi. A Thelma, pensativa. A uhum. Orquídea, interessada. Nossa, muitas coisas, Ok. Marcela. Tá ok. Tatiana, Não, tá ótimo. Tá esperançosa, ótimo. feliz, e Que assim bom, por tá bom, diante. tá bom, tá bom. Porque tem círculos que a gente começa e as pessoas estão chateadas, tô triste, tô deprimido, tô ansioso. Geralmente o círculo começa assim, né? Então, no círculo a gente sempre, né, começa perguntando como vocês estão se sentindo. No círculo, usualmente, nós circulamos em dois facilitadores, duas facilitadoras, né? Eu já vou explicar essa dinâmica daqui a pouco. Vou só falar um pouquinho da sustentação teórica, bem rapidamente, né? Dos processos circulares, então, por exemplo, na docência, o que me toca, né? O que toca o meu sentir, o que tem todo embasamento, o que tem me desafiado, são as referências, especialmente da Kay Prentice e da Petronella Bonin. Petronella Bonin, ela é doutora em educação, né, pela USP, ela é mestre em sociologia da educação, tive a oportunidade de fazer um aprofundamento com ela, né, em círculos restaurativos, em comunicação não violenta, e os processos circulares, eles favorecem outros dois aspectos que eu trabalho bastante em sala de aula, né, seja no ensino, seja na pesquisa, ou na extensão, que é a aprendizagem significativa subversiva, né, que aí a gente entra com o Ausubel, que o pessoal que é da área aí já ouviu falar, o Postman, o Weingartner, que trazem essa concepção da aprendizagem significativa subversiva, o Ausubel vem com a aprendizagem significativa clássica, e o Moreira. O Moreira, aí ele juntou a clássica e a crítica e formou a subversiva, né? Então, o Moreira vem há alguns anos trabalhando com essa aprendizagem significativa subversiva que acresce alguns elementos da aprendizagem significativa clássica. A semiologia da comunicação didática também, as práticas circulares favorecem muito isso. Quando você vai falar em aprendizagem significativa e você fala em conhecimentos prévios, né? Como que você vai detectar os conhecimentos prévios? Porque o aluno ele tem que externalizar aquilo que ele está pensando. E a semiologia ajuda você a trabalhar com essas representações de pensamento. E o círculo favorece sobremaneira. Então, o círculo a gente não trabalha só conflito. Na docência, eu trabalho, por exemplo, para ministrar novos conteúdos, para fazer avaliação. Já vou mostrar para vocês como que a gente trabalha. Na semiologia, eu utilizo a semiologia do Prieto, que ele é a semiologia social, que ele fala, né, que é entre as pessoas, né? Então, os círculos favorecem a gente a saber o que vai na mente de cada aluno, de cada funcionário, naquele momento, né? E a minha janelinha ficou na frente aqui agora, deixa eu só arrastar para cá. E a pedagogia logosófica, que eu vou falar um pouquinho, não tem nada a ver com religião, não tem nada a ver com os fundamentalismos aí, mas a pedagogia logosófica também ela se vale, eu me valho, né, dos círculos para trabalhar dentro de uma perspectiva da pedagogia logosófica, que é a aprendizagem pelo erro, a gente trabalhar muito nesse tripé, né, de respeito, tolerância e liberdade. Isso é um dos pressupostos da pedagogia logosófica e o círculo favorece também sobremaneira.
Ao final, vou passar umas referências, né, para quem quiser começar a se informar também, tá? Eu estou partindo do pressuposto que não temos, assim, eu sei que temos experts aí assistindo, né, em círculo, né, mas pode ser que tenha pessoas que nunca tenham ouvido falar. Eu tive algumas experiências com isso, né, deitei a falar de círculo restaurativo, e aí as pessoas não... Ih, travou minha apresentação aqui. Oi. Aqui eu só trouxe uma fala do Postman e do Weingartner. Ele fala assim, tá no livro, né, Teaching as a Subversive Activity, ensinar com uma atividade subversiva. E eles dizem assim, professores não trabalham com materiais, eles trabalham com o que eles têm em suas cabeças e com o que os seus alunos têm em suas cabeças. Então, é um equívoco a gente achar que o que a gente está falando é o que o aluno está entendendo, ou seja lá quem for. Travou minha apresentação. Agora eu vou pedir para vocês fazerem o exercício. Quem está comigo há mais tempo, quem já assistiu alguma aula minha na graduação, na pós-graduação, eu sempre uso esse exemplo, né, para representar aquilo que o Postman e o Weingartner acabaram de falar. Eu peço para cada um imaginar o lar de uma família com pai, mãe e 3 filhos. A família descansa após o almoço. O pai e o filho mais velho estão deitados. Ao lado do filho mais velho está um de seus instrumentos de trabalho. Um dos filhos mais novos está sentado em frente ao pai, observando. O sol que ilumina e aquece o lar é testemunha de mais um dia comum nessa família. Numa situação de aprendizado regular, eu peço para eles imaginarem essa cena, e aí eu peço para eles dizer o que eles imaginaram, né? Só isso. E aí eu ouço, né? Então vem as mais variadas concepções, os mais variados relatos, né? Aí eu pergunto, tá, fulano, o que você imaginou? Ah, imaginei a minha família. Quem mais imaginou a sua família? Instrumento de trabalho, o que vocês imaginaram? Ah, imaginei um revólver, imaginei uma arma, dependendo do contexto onde você está, né? Trabalhei bastante em escola, na escola pública e na particular, os contextos são os mais variados, né? Imaginou tua casa? Não, imaginei isso. Então, enfim, isso é só para dizer que cada um traz uma história diferente, embora a representação que eu tenha colocado aqui escrita e falada seja a mesma. Ou seja, um universo além a ser considerado, né? Eu parti da minha referência, tá? Então, a referência que eu usei para montar essa fala foi a minha imagem, que é essa aqui, tá? Pai, mãe, filhos, o instrumento de trabalho ali, né? Aí eu devolvo a pergunta, né? Quem imaginou mais próximo dessa cena? Dependendo do contexto onde você está, né? Então, para ver que a gente não ensina. É simples eu falar, por exemplo, de célula, só falar de célula e, enfim, se imagina a imagem que cada um vai formar na mente, né? A gente trabalhando com microscópio, vendo a célula, vendo a melhor representação, já é difícil compreender, imagine só falando. Então, quando você vai trabalhar algum conteúdo, o círculo permite que todos os alunos externem quais são as compreensões, quais são os conhecimentos prévios que eles têm a respeito, né? Então, inclusive usei círculo na pós-graduação, tanto que a gente montou o círculo, eu trabalhei com a professora Betina, eu trabalhei, né, na pós-graduação, a gente montou um círculo com as cadeiras, já vou mostrar os elementos ali, e o pessoal passava reto da sala. Eles passavam, olhavam e falavam, não deve ser aqui, né? A aula na pós-graduação, círculo não deve ser aqui. E a gente tinha que chamar eles lá no corredor, não, é aqui mesmo, né? Primeiro dia de aula, é isso mesmo. Para a gente conhecer aqueles alunos, para a gente conhecer o que eles pensam, para a gente saber quem são. E depois a gente, claro, trabalhou os conteúdos, né? Onde eles estão, né? A respeito, com relação ao conteúdo que a gente estava pensando em trabalhar. Aí depois a gente faz o nosso plano docente, né? Bom, as práticas circulares, a origem, né, remonta lá às populações indígenas, né, aborígenes, especialmente da América do Norte e da Oceania.
A gente usa, um dos elementos é o objeto da fala, objeto da palavra, que essas tribos chamavam de bastão da fala, tem outras denominações. E é um objeto que, vou falar daqui a pouco também, mas é um objeto que só quem está de posse desse objeto tem a prerrogativa de falar. Os demais vão exercitar a escutativa. Então, eu vou pedir para vocês exercitarem, né, aí a imaginação de vocês, que agora eu passo a falar um pouquinho do círculo em si. O círculo, ele tem uma... É o círculo sem cadeiras, desculpe, sem mesas, né, ausência de mesa, para tornar mais clara a linguagem gestual. Eu já trabalhei em círculos de 10, 15, 4, 40 pessoas, então o número varia, depende do teu contexto, depende do tempo que você tem. Temos o objeto da palavra e alguns outros elementos que eu já vou pontuar. Nos anos 70 e 80, essas práticas circulares, elas foram sistematizadas e conceituadas, tá? Nos Estados Unidos e Canadá. Em 2004, 2003, a justiça restaurativa chegou no Brasil por via do direito, tá? Então, a gente está fazendo uma adaptação daquilo que já é conhecido na área do direito, tá? E aqui em Ponta Grossa chegou em 2014, né, via Sejusc. Por isso que eu menciono o Sejusc e sou muito grata, né, ao Sejusc. Bom, o círculo, a gente fala círculo, prática. Uma vez eu cheguei em um círculo e a gente falou, fazer um círculo restaurativo. Aí, lá pelas tantas, um integrante falou, o que é restaurativo? Né? Ou seja, a gente já tinha partido do pressuposto que todo mundo já sabia que era restaurativo, vamos trabalhar círculo restaurativo, e, no entanto, tinha gente que nunca tinha ouvido falar. Então, o círculo, ele é um dos elementos das práticas restaurativas. Não vou falar das práticas porque é um contexto muito amplo, escapa a minha competência, mas eu utilizo bastante o círculo, que é um dos elementos das práticas restaurativas. Restaurar, né, do dicionário, peguei o Aurélio, recuperar a posse ou domínio de alguma coisa perdida, pôr em bom estado, reparar. Nós não estamos trabalhando com coisas, mas o círculo nos leva a pensar quantas coisas nós perdemos, quantas coisas nós deixamos de ser, quantas coisas nós deixamos para trás, né? E o círculo, ele restaura, né? O objetivo do círculo é restaurar. Não basta colocar cadeiras em círculo. Então, eu sou bem avessa a algumas práticas sem propósito. Tem algumas práticas que eu já participei bem vexatórias, né? Se dá uma resposta errada, você levava uma rolhada na cara lá de carvão queimado lá. E entre tantas coisas, né, que passam pela mente. Então, o círculo, ele é um ambiente seguro para manifestação, para o diálogo, para o acolhimento, especialmente, né? Exige aprofundamento, porque daí todo mundo pensa, vamos fazer círculo, né? Qualquer círculo, vamos lá, põe o objeto da palavra e denomina círculo restaurativo. A gente tem que ter muito cuidado, né? A gente está lidando, assim, com coisas que emergem e a gente não prevê. E a gente, às vezes, não está preparado para isso, né? Então, a gente tem que cuidar com a banalização dos círculos, né? Círculo restaurativo não é qualquer círculo. Uma atenção demorada para a estruturação das ações, isso é fundamental. Faz parte do nosso planejamento, né? Quem é professor sabe, né? Planejamento cuidadoso em função das características do grupo, do tempo e dos objetivos previstos. Quando me chamam para fazer um círculo, né, para facilitar, eu pergunto quem são. Às vezes eu faço um pré-círculo, se é de conflito, que eu vou falar um pouquinho do círculo de conflito e de conteúdos, né, que a gente usa bastante na docência. Quantas pessoas serão, as características desse grupo, quanto tempo eu tenho. Aí a gente planeja, né, com base nisso também. E círculo é processo, né, é aperfeiçoamento. Então, eu lembro a primeira vez que eu fui fazer um círculo, né, você tem que fazer, senão você nunca faz. Né, a primeira vez que eu fui fazer um círculo bem apreensiva, a gente sentou, tentou prever, e ainda assim vinham surpresas. E por mais experiência que a gente tenha, sempre aparece uma surpresa ali que a gente acaba tendo que contornar,
Mas é processo, isso é muito bonito, né, do círculo, porque, por outro lado, aparecem coisas muito bonitas, que a gente também não previu no nosso planejamento. E, sobretudo, é o nosso crescimento pessoal, né, é inquestionável isso, todo mundo que faz círculo, que participa, pode ser testemunha, né, do quanto o círculo é eficiente nesse sentido de restaurar, né. Alguns princípios, né, a voluntariedade, você nunca vai obrigar uma pessoa a participar do círculo, né, amarrar e fazer, agora você vai participar. Então, a voluntariedade é um dos princípios. Confidencialidade, isso você deixa bem claro. Ó, pessoal, então, é o que acontecer no círculo, fica no círculo. É complicado você dizer que você conta o milagre, mas não conta o santo, porque pelos fenômenos que acontecem ali, às vezes a gente pode acabar identificando. Então, ele é confidencial, né? O que acontecer ali, fica ali. Um consenso, né? Um dos objetivos do círculo é chegar a um consenso, seja de conflito, seja de conceito. Alguns elementos, então, né? Deixa eu só olhar o horário aqui, senão vou me estender demais. Facilitadores, né? Os facilitadores, a cerimônia de abertura, uma peça central, eu já vou mostrar para vocês, né, o que é essa peça central. Valores, os valores, eles são estabelecidos em conjunto, né, quais são os valores que esse grupo acha importante. Então, você passa o objeto da palavra e cada um vai falando. As diretrizes, né, não chegar atrasado, são combinados, né. O objeto da palavra, que aí eu vou me deter um pouquinho. O que é o objeto da palavra? É um objeto que ele é simbólico, obviamente. E aí, como que eu vou escolher esse objeto? Depende do objetivo do círculo. Então, eu já fiz, por exemplo, círculo de autoestima. A gente conversou e achou que seria legal levar um espelho. Fizemos círculo com as meninas, com os meninos, e quem tivesse de posse do espelho tinha a prerrogativa da palavra. Então, eu, como facilitadora, eu falo de posse do objeto da palavra, explico o círculo, por isso que é difícil, né, eu tentar sistematizar o círculo só falando, porque geralmente, quando eu vou falar de círculo, eu falo e já faço o círculo. Então, eu começa por mim, né, eu faço uma pergunta, nós temos questões norteadoras, que eu já vou falar daqui a pouco. Por exemplo, como vocês estão se sentindo? Eu estou me sentindo feliz. Aí eu passo o objeto da palavra, e assim por diante. A outra pessoa fala, até chegar no outro facilitador. O facilitador vai dizer como está se sentindo, e aí ele vai fazer uma outra questão norteadora, e esse objeto vai retornar. Então é mais ou menos isso, né? Não sei se deu para compreender, mas é mais ou menos isso. As perguntas norteadoras depende do objetivo do círculo, né? Um círculo que está em conflito, muito sensível, ou você vai ter que... Por isso que é importante você fazer um pré-círculo, para saber quem são. Conversar com alguém que tenha contato com essas pessoas. Porque, de repente, se você coloca uma pergunta, qual que é o teu ponto fraco e teu ponto forte? Gente, eu já vi pessoas tirarem coisas assim do fundo do baú, e de repente a gente não tem recurso para estancar aquela sangria ali desatada, e fica um pouco complicado. Então, tem uma sequência, né, de perguntas. As perguntas primeiro para promover empatia, né? Uma coisa que eu gosto muito de fazer, quando eu faço um círculo para conhecer meus alunos, e é muito legal, eu peço para eles levarem para o círculo um objeto que eles gostem muito, né? Um objeto, assim, aquele objeto que representa muito para eles. E eles vão falar sobre aquele objeto. Então, na fala de cada um, você já conhece muita história. Já consegue conhecer um pouquinho mais aquele aluno que talvez jamais, né, você conheceria pelos meios tradicionais, né? Eu gosto de fazer esse círculo no primeiro dia de aula. Nos de conflito também, porque nessas falas que vão se dando no círculo, a gente vai vendo como a gente é igual ao outro, né?
temos aspirações diferentes, temos histórias diferentes, e ao mesmo tempo nós somos tão iguais, e isso nos conecta de uma forma que o trabalho que a gente desenvolve, sei lá, durante o ano, no bimestre, é outro, né? Então, as perguntas norteadoras, a gente coloca uma, duas, três, dependendo do tempo de círculo que a gente tem, e dependendo da quantidade de pessoas que estão participando. E a cerimônia de encerramento, né? Então, assim como começou, tem alguma coisa que você vai usar para dizer terminou. Pode ser um texto, pode ser um filme, uma leitura, um depoimento, enfim, uma dinâmica. São várias coisas. Eu trouxe para vocês verem alguns círculos, né, que a gente participou, que a gente conduziu. Essa é a peça central, né, e é para marcar o meio do círculo, né. É importante ser um círculo mesmo, porque às vezes as pessoas não se enxergam. É importante que todos se enxerguem, né. Não é porque, é só porque é bonito fazer círculo, tem todo um fundamento. Por que é dessa forma? Horizontalidade, tá? O mesmo direito à fala. Quando que a gente tem isso em sala de aula? E aí eu quero fazer uma observação, né, que eu sou professora, eu vou falar dos meus colegas professores, alguns, eu tenho, o público que eu tenho maior dificuldade para trabalhar são os professores. Uma, porque estão acostumados a ter a diretividade sempre, a palavra, a fala, né, o objeto da fala é deles. Outra, porque muitas vezes tem aquela presunção, eu sei tudo. Eu já conduzi círculos de professores extremamente hostis, tipo, o que que você vem me ensinar, vem falar de círculo? Primeiro que põe em círculo, você já causa umas reações, né? Acho que é para brincar, perder tempo, né? Mas é normal, né? A própria Kipernis fala, né? Geralmente, o começo dos círculos, ele é hostil, né? Então, aí o pessoal vai se desarmando, porque várias vezes eu fui chamada para conduzir círculo, eu era uma pessoa estranha, eu era de fora, mas na verdade eu não vou lá palpitar, eu não vou lá dizer como que tem que ser feito, eu vou facilitar, tá? Que essas pessoas conversem, que elas dialoguem. Então, eu lembro um círculo que a gente fez, quem conduziu comigo, conduzimos juntas, né, foi a professora Leila, da Química, Leila Foman. Fomos em um círculo de professores que a chefe do colegiado nos chamou, de uma universidade, não era aqui em Ponta Grossa, e ela nos chamou para resolver para facilitar um conflito que tinha lá na universidade, no departamento. Aí nós fomos e foi extremamente hostil, porque eles acharam que nós queríamos apresentar as soluções. Primeiro, foi surpresa, a gente não sabia, né? Foi surpresa. Então, era reunião de colegiado. E a chefe falou assim: não vai ter reunião, vai ter círculo. Então, jogaram essa bomba para a gente. Mas o círculo é tão restaurativo, né? Que aos poucos as pessoas foram se desarmando. E aí a gente fez, né? O pós-círculo, né? Para saber, e afinal foi efetivo, não? E foi muito bom, tivemos um feedback muito bom. Esse é um exemplo, tá? Então, tem algumas peças que a gente leva, né, quando vai facilitar. Ali era um círculo para os alunos, acho que da pós-graduação. Enfim, alguns livros a gente selecionou. Ali tem uma arvorezinha, né, que a gente conta toda uma história, né, que algumas culturas ela representa evolução. Ali o papel higiênico, às vezes tem papel toalha, tem lenço de papel, porque as pessoas choram, você faz uma pergunta norteadora, mas você não tem controle sobre as respostas, né? E nem sobre o tempo de fala. Então, tem gente que fala 10 segundos, tem gente que não fala, porque não é obrigado a falar, tem gente que fica falando por alguns minutos. Então, a gente não tem como prever. E aquela caixinha ali, aquele baúzinho, representa o que a gente não sabe o que vai aparecer no círculo. Eu gosto muito desse objeto, que ele simboliza as surpresas que aparecem no círculo, né? É o que a gente não prevê. Aqui é uma dinâmica, quem já trabalhou com círculo, quem fez o curso e quem teve aula comigo, com a Betina, por exemplo, já fez essa dinâmica dos gravetos, né?
que você não pode falar, você tem que construir uma imagem que represente o grupo. Isso se faz pelo objeto da fala, mas é uma fala representada pela ação. Você não pode falar, você tem que agir. Então, você vai lá e tenta construir. Nossa, vai umas 3, 4 horas, já fiquei o turno inteiro só nessa dinâmica, sem falar. Aqui é um curso, foi na pós-graduação aqui, né, a gente facilitou, eu e o André, facilitamos ali, o leque era o objeto da palavra, né, porque ele tem essa perspectiva de quem está olhando enxerga uma coisa, né, quem está olhando dessa perspectiva, quem olha da outra perspectiva vê outra coisa, um círculo na escola. Essa foi uma capacitação que nós fizemos, eu coordenei por um tempo o programa de residência pedagógica na UEPG, e aí eu fui procurar o Sejusc para saber se eles poderiam ofertar um curso para os professores que queriam trabalhar comigo, os professores queriam trabalhar juntos, né, e o Sejusc prontamente nos atendeu. E aí nós fizemos esse curso lá, com os professores da educação básica, os professores da UEPG. Então nós ficamos lá 4 dias, né, vivenciando o círculo restaurativo. Para daí, e assim, é uma equipe excelente, a gente se conheceu, né, o que dá todo uma nova roupagem para o trabalho, né, e desenvolvemos um bom trabalho, né, nas escolas aí. E eu tenho certeza que se a gente não tivesse se encontrado nesse curso, a condução seria outra, né. Então foi muito tranquilo trabalhar com esses professores e para mim foi uma honra. Aí são os objetos que os professores trazem também, os participantes do círculo trazem. Vou passar bem rapidinho, que eu já estou quase que finalizando, tá? Aí é o Alisson. O Alisson é um aluno da geografia que ele fez esse curso no Sejusc com os professores, porque ele estava desenvolvendo o TCC dele justamente em práticas restaurativas, né, em círculos restaurativos. No final eu falo um pouco do trabalho dele, eu indico, né? Aqui no Borel, que é uma das escolas, né, eu sou professora de estágio, então sempre estou no Borel. Às vezes me chamam para facilitar os círculos no Borel também, então já circulei bastante aí por esses corredores. Algumas abordagens, né, falar sempre em primeira pessoa, especialmente nos de conflito, né, eu me sinto, e especificar o sentimento. Esse é um exemplo de uma professora que a gente fez, o círculo, a professora chamava atenção dos alunos na frente de todo mundo, né, de uma maneira um pouco truculenta. E aí a gente foi chamado para mediar um círculo de conflito entre alguns alunos específicos e a professora. Né, então, falar sempre em primeira pessoa. Eu me sinto, a aluna, no caso, ela colocou humilhada, né, não é você me humilhou, você fez isso, não, eu me sinto. Identificar o que causou o problema, né, quando você chama a minha atenção na frente dos outros, eu não gosto, eu fico constrangida, né. Então, essa aluna manifestou, relatar o efeito disso. Então, sempre tem uma sequência, né, de cuidados que você tem que ter, né, quando você vai instruir o grupo. Falar sempre em primeira pessoa, pode ser uma questão norteadora, né, qual que é o problema, né, como que você está se sentindo. E relatar o efeito disso, porque eu não tenho como me defender. E dizer o que queria que ocorresse, né, aí começa o processo restaurativo, né, gostaria que você conversasse comigo antes. Mas por que ela não falou isso para a professora antes, né? Às vezes tem medo, tem uma série de fatores, né? E o círculo coloca todo mundo para escutar ativamente, é aquela hora que você se sente acolhido e é a hora que você pode manifestar o que você pensa, né? Dentro do respeito, sem problema nenhum. E aí começa o trabalho de restauração. Eu só trouxe para mostrar aqui, para ilustrar. Eu gosto muito de trabalhar com essa guia de práticas, com esse guia de práticas circulares da Key Pranes. Só para ilustrar, eu vou ler ali para vocês. Tem círculos de várias temáticas, né? Então, aqui eu só trouxe para ilustrar. Círculo, por exemplo, módulo 3, lidando com a injustiça da vida, traumas e resiliência. Então, daí tem círculo de injustiça na vida pessoal,
círculo de o que eu desejo para meus filhos, círculo da história, GCE, círculo para lidar com as perdas, e assim por diante. Ali, né, no módulo 4, lidando com as justiças, com a justiça da sociedade. Círculo para explorar as dimensões da identidade. Círculos de hierarquias sociais, círculo do privilégio dos brancos, círculo da tabela de gêneros, e assim por diante, tá? Então, tem círculos das mais variadas naturezas para os mais diferentes propósitos, né? Enfim, círculo de visão de vida boa, como ser bom pai, o que é uma boa mãe, enfim. Aonde que eu já trabalhei o círculo? Eu, na educação básica, na graduação, na pós-graduação, em colegiados e departamentos, nas mais variadas reuniões. Eu lembro que quando quando a gente foi implementar o residência pedagógica na universidade, foi muita polêmica, né? Então, muita pessoa esbravejando, sem conhecimento de causa, muitos com fundamento, mas todo mundo queria falar, né? Professor quer falar, falar. E o professor tem que aprender a ouvir, né? E até é interessante você ver, e eu me referia no começo, né? O círculo ele se torna um pouco hostil por causa disso, mas você vê os professores praticando uma contenção, porque eu falo os professores, mas são alguns, né? Eu me referia ao círculo como mais hostil nesse sentido, né? De dizer, não, esse objeto da palavra é repressor, a gente não consegue falar. Mas nessas reuniões que a gente fazia do residência pedagógica, elas eram muito polêmicas. Então, eu falei, quer saber, eu vou fazer um círculo. E deu muito certo. Porque aí, cada um vai falar na sua vez e a gente vai ouvir. Embora em reuniões convencionais a gente tenha, né? A gente se inscreve, tem a fala, mas várias vezes eu já vi um colega interrompendo o outro, que eu tenho para falar é mais importante do que você tem, enfim. E no círculo isso parece que vai amenizando. Né? Então, foi uma reunião rápida, né? Todo mundo se manifestou, ninguém saiu insatisfeito, porque quer falar, então eu tenho usado um pouco os círculos aí. Já fiz algumas virtuais também. Com menores infratores, e igrejas, já fui chamada em igrejas e associações de moradores, tanto para falar de temas específicos deles, como colocá-los para conversar, né, com relação a conflitos. Na minha família, já fiz círculo. No Natal, eu lembro, e a minha cunhada, ela é facilitadora também, e aí a gente teve a ideia de fazer um círculo no Natal, para falar sobre o conceito de família. O que é família para você? E aí passava o objeto da palavra, a família toda reunida, todo mundo se ouvindo. Foi muito emocionante, né? Os homens choraram, as mulheres não. Isso foi muito interessante, porque aquela emoção, né, toda veio, né, na hora. Foi muito bonito, né? Então, nos mais variados temas. E o novo desafio, né, agora com os surdos, né? Então, é um círculo, como qualquer outro, com a presença dos surdos. E das intérpretes, né? Senão a gente está lascado. Para quê, né, os círculos? Administração de conflitos, está encerrando, tá, gente? Para trabalhar conteúdos, por exemplo, as UEPs, que são as unidades de ensino potencialmente significativas, é uma sequência didática, vamos dizer assim, mas dentro da teoria da aprendizagem significativa, ela requer a construção conjunta de conhecimento. E, por meio dos círculos, a gente pode saber o que cada aluno está compreendendo. Né? Já fiz com 20 alunos, já fiz com 40 alunos, porque daí é um momento para a externalização de conhecimento prévio e das compreensões deles. Né? Então, para quê? Administração de conflito, trabalhar os conteúdos, avaliação, tanto de processo como de disciplina, cuidar para não banalizar o círculo, porque tem gente, qualquer coisa, vamos fazer um círculo, vamos fazer um círculo, vamos fazer um círculo, sem necessidade. Eu faço um no início, um no meio, no final do ano, né? Quando muito, e os alunos pedem. Quando os alunos pedem?
Então, quando a gente faz o primeiro, eles se dão conta do que é o círculo e eles pedem, né? E aí eles pedem também para a gente facilitar no estágio, como eu sou professora de estágio, eles pedem isso também. Para autoavaliação, né? E diagnósticos, conhecimentos prévios e história de vida. E também de confraternização, que é esse das famílias também, né? Confraternização ou, por exemplo, eu fiz uma viagem pela primeira vez com meu companheiro e as duas filhas dele, e foi uma viagem longa, de 10 horas, de carro, e, e foi tudo muito bem. E na volta, a gente resolveu fazer um círculo, para dizer o que mais tinham gostado, o que não tinha gostado, o que incomodou, onde que eu posso melhorar, o que pode... Enfim, ele pode ser usado nos mais variados contextos, né? Desafios na instituição, né? Conversei bastante com a Adriana, sempre converso com a Adriana, né? Mas as preocupações dela são as mesmas minhas, e não sei se são preocupações, mas eu vou colocar para vocês aqui que a gente colocou como desafio, né? A heterogeneidade de histórias de vida, e aí isso vai determinar se acha que círculo é importante, se não é, é aquela resistência em participar, né? Mas depois que você participa do primeiro, você vê que realmente tem todo um fundamento por trás e você se sente seguro. Baixa adesão ou nenhuma adesão. Isso é um pouco frustrante, né? Do ponto de vista que você queria fazer, mas deixa de ser uma preocupação quando você compreende que cada ser é único e deve ser respeitado, inclusive se ele não gosta de círculo. Então, eu lembro bem da Petronella manifestando isso, né? Nossa, e eu vejo no colegiado, às vezes, nossa, mas os alunos não estão interessados, o que eu, como professor, posso fazer? Às vezes não é você, né? Não é o professor que pode fazer. E na aprendizagem significativa, a gente vê isso bem claro, né? Quando que acontece o aprendizado? É 50% professor, 50% aluno. Quando que a gente tem essas condições, né? Então, as coisas se tornam realmente mais complicadas. Mas tem maneiras de você contornar isso, né? Outra coisa é a detecção de problemas insolúveis. Então, por exemplo, eu lembro que eu fui fazer círculo de autoestima, aparece, não que esse tenha sido insolúvel, porque daí a gente quebrou a confidencialidade, porque surgiu o caso de abuso sexual dentro do círculo, né? E aí a gente encaminha da melhor forma, de uma confidencialidade assim, a gente foi informar os interessados, né? Detecção de problemas insolúveis, isso acontece, né? Vem um problema aí, o aluno que tentou se matar ontem, ele vem e fala isso no círculo. Então, por isso que não dá para a gente banalizar, não dá para a gente fazer um círculo sem preparação, sem a formação, né, necessária. Esses de conflito, né? E a gente não sabe o que vai acontecer, né? Para detectar conteúdo é uma coisa, mas aí conflito é outra, e dependendo das perguntas norteadoras que você fizer, acaba sendo um problema, né? Então, em vez de ajudar, ao invés de acolher, acaba se tornando um gatilho, um problema maior. Então, por isso que a gente tem que ter todo um cuidado. E a angústia, né? A angústia é justamente pela detecção desses problemas insolúveis. Só trouxe um exemplo aqui de como que eu esquematizo o círculo, né? Então, lá, círculo docente tal, objetivo, diagnóstico, exploratório e solução de conflito. Aí eu dou um breve histórico, características, falo dos valores, faço a cerimônia de abertura, apresento o objeto da palavra, faço o objeto, e assim, ó, aqui, ó, embaixo, tem as questões norteadoras. E foram construídas e pensadas quando me sinto realizado e desvalorizado na profissão docente. Que mudança você gostaria de ver em seu grupo de trabalho e como você pode contribuir para essa mudança? Né? Então, se chama a responsabilidade para o sujeito. Como que eu posso contribuir? Só reclamo, mas e eu, o que eu posso fazer? E fechamento, um texto daqui prende. O que o círculo trouxe de bom? Aproximação, construção de laços afetivos por meio do respeito à história de cada um. A solução de conflitos, que é um dos objetivos, né? Não abordei todos aqui, nem dá tempo. Potencialização da aprendizagem, isso em termos de relacionamento, em termos do aprendizado mesmo. A ampliação da capacidade de ouvir. Você vê que aqueles alunos mais afobadinhos, opa, vamos ouvir, vamos parar para ouvir. Então, é aquilo que o texto do Ben Ellis falou no começo, né? O acolhimento, né? E
nada como se sentir acolhido, independente de quem você é, de onde você veio, o círculo tem essa prerrogativa, né, do acolhimento. Não é restaurativo, né? Algumas reflexões. Quais meus objetivos? Quando utilizar? Tenho elementos para sustentar as consequências? Quais elementos eu tenho? Pré-círculo, círculo e o pós-círculo, né? Eu comentei. Aí isso tudo daí eu passei muito rapidamente por cima desses tópicos e tem como a gente aprofundar todos, né? Para que séries e níveis de ensino pode ser útil? Capacitação. Quais conteúdos conceituais poderiam ser trabalhados? E o perfil de cada um, né? Tem gente que não tem perfil para trabalhar círculo, tá? E você não vai conseguir trabalhar círculo com todos os conteúdos, tá? Então, o círculo é uma estratégia, não é para ficar usando o círculo, né, até gastar, até banalizar. Então, é uma estratégia. Recomendações, né, de quem quer começar, né, a se aventurar aí. Primeiro é ficar atento aí à página do Sejusc, né, sempre tem informações importantes a respeito disso. Eu sugiro um documentário do colégio estadual, do Borel, que ele é referência, né, nas práticas restaurativas, é uma escola restaurativa, né, a denominação correta é essa, do Ângelo Rocha, no YouTube vocês encontram. O TCC do Alisson, eu falei com o Alisson, ele falou, pode divulgar, a professora me acha no Facebook com esse nome mesmo, o Alisson Diego Liajansky, ele foi orientando da professora Carla Silvia Pimentel, que fez o curso de facilitadores com a gente, e orientou o trabalho aí do Alisson, muito legal, fui banca também. Esse guia de práticas circulares da Keypranes, que eu mostrei para vocês algumas coisas, ele está disponível, né, online, em PDF. Ali tem, né, como fazer o círculo e tal, mas, antes de mais nada, tem que fazer o curso de capacitação, né. E tem eu tomei conhecimento do Elder na semana de biologia, né, que está acontecendo. Eu assisti a palestra do Elder, ele trabalha com popularização da ciência, não exatamente sobre círculos, mas especialmente para os surdos. Ele faz um trabalho muito interessante de popularização da ciência. Então, eu acho e para todos, né, que trabalham com ensino de ciências, é uma leitura muito interessante do trabalho dele, tá? E eu quis trazer porque ele se dirige especialmente aos surdos, tá? Ele tem um trabalho muito interessante com relação a isso. A pedagogia logosófica, quem quiser saber mais, entra lá em logosofia.org.br. Eu vou deixar todas essas sugestões disponíveis, tá? De novo, eu coloco aqui os contatos do Sejusc, né, e as páginas no Instagram e no Face. Eu vou encerrando com um dos objetivos do círculo, né, que Praines traz para a gente, que é colocar as pessoas em uma conexão mais amorosa umas com as outras. Seja no círculo de conflito, seja na docência, seja na comunidade, seja nas prisões, onde for. Agora eu gostaria que vocês colocassem rapidinho aí como que vocês estão se sentindo. E daí eu encerro com um trecho de um texto e aí a gente conversa. Betina, você quer abrir? Marcela, se você não for mais utilizar os slides, daí você poderia finalizar a tua apresentação, porque eu acho que você não está aparecendo para quem está no Face, ou se aparece em tamanho pequeno. Bom, okay. Eu vou parar a partida, chat então. aqui tá bombando, Marcela, bastante. Tem algumas questões, alguns comentários. De que maneira que você quer que eu prossiga? Você prefere que eu primeiro coloque algumas coisas que as pessoas... Vamos ver como eles estão se sentindo. Nós temos pouco tempo ainda, 10 minutinhos, ainda não trouxeram para mim como elas estão se sentindo. Foram embora, então. Não, mas daqui a pouquinho já chega. Eu vou fazer alguns comentários como do pessoal estão se que colocou aqui. Cansados? Enquanto eles pensam lá, daí depois aí você finaliza. Okay. Então, só para te contar que sua mamãe está por aqui, manda um beijo para ela. Um beijo, mãe.
Temos Professora também. profissionais aí de outras instituições participando, FATEB, o professor Douglas falando, né, que essas ferramentas elas são utilizadas, deveriam ser utilizadas em todas as instituições. Temos um questionamento aqui do professor Vitor, que ele fala assim, olha, que aspectos morais um professor deve ter na sua fala para uma prática de círculo? Aspectos morais? Morais. Só escreveu assim? Que aspectos morais um professor deve ter na sua fala para a prática de círculo? Eu acho que não só na fala, na conduta dele, né? Primeiro, eu penso que seja o respeito, né, ao diferente. Para mim, eu acho que isso é o primordial, né? E aí, outros aspectos, eles vão ser construídos com o grupo, né? Mas tem algumas características, né, do professor que é mais construtivista, por exemplo, que não seria um aspecto moral, né? Mas tem algumas características que habilitam o professor a trabalhar o círculo de uma melhor forma. Agora, aspectos morais, assim, que são fundamentais, eu acho que são os básicos, né? E é interessante a gente lembrar, né, Marcela, que os facilitadores, eles fazem parte, eles participam do círculo, eles não Uhum, só conduzem, né, você já tinha colocado. sim. Eles Então, as participam, eles perguntas... respondem todas as questões, né? Norteadoras e participam junto. Exatamente. E não A é como professora, assim, por exemplo, alguém, posso assistir o círculo? Não pode, você tem que participar, né? a professora Viviane, ela também comenta que ela pesquisa as práticas morais em escolas públicas e que bom se a gente tivesse essas práticas como círculos para resolução, mediação de conflitos em Uhum, todas as escolas, né? Mas que ainda a gente está longe disso. uhum. A gente colocou, o Sejusc sempre se coloca à disposição. A gente formou um grupo de 21 facilitadores, né? Quando você fez também, né, Betina? Sim, E colocou à disposição das escolas, né? Tivemos uma média procura, né? Poderia ser mais. também Mas tem tem uma série de fatores, né? o professor Igor, não, o Igor, que ele diz assim, ouvindo sobre círculos e pensando nas políticas públicas. Uhum. O Richard traz que ele nunca tinha ouvido falar, visto nada parecido. Ah, que bom. A Juliana, nossa amiga aí, dizendo que nós somos as melhores professoras e amigas da vida. Beijo, Amiga, Ju. beijo, Ju. O Afubá. Alisson. Oi, professora Marcela. Foi um prazer ter participado do curso de formação de Uhum. facilitadores. No Né? Alisson do PCD, que eu falei. Isso, ele falou que é uma Né? experiência que TCC. transforma. É, É a do TCC, exatamente. é. O Richard fez uma pergunta. Ele fala assim que se daria para aplicar essa prática dos círculos numa condição de, por exemplo, do autismo, com crianças, quer dizer, não crianças, né? Com pessoas que têm um Uhum, autismo. uhum. Eu já tivemos em sala de aula. Já tivemos em sala de aula, só que aí a importância do pré-círculo, né? Para saber que grau de autismo, né? Se há consentimento, tem todo um, né, um pré-círculo aí, uma conversa para ver se é possível, né? Mas no geral penso que sim. A professora Ele é Adriele inclusivo, né? Ele é inclusivo, né? Então aí é, você vai buscar os meios para que ele seja de fato inclusivo, né? Como eu preciso de intérprete para conduzir um círculo com surdos, né? a professora Adriele também comenta que todas as instituições de ensino deveriam ter pessoas para conduzir círculos restaurativos, e mediar conflito, família, escola, enfim. A professora Melissa também diz que é interessante conhecer os contextos que os círculos podem ser desenvolvido. Belo exemplo da viagem que você deu. Também Ah, achei. pois é. Uhum. Porque a gente sabe que a gente tem a liberdade para falar, né? Mas é diferente você, agora vamos sentar fazer um círculo, né? E as meninas já pediram, né? Tem uma de 5, uma de 9, e elas falam, vamos fazer um círculo?
A gente tomando café, vamos fazer um círculo? Vamos fazer um círculo. E é interessante também, né, Marcela, que o círculo é diferente de uma conversa, porque a gente não dá a opinião da fala do outro, né? A gente fala de nós Fala de si. mesmos, né? Uhum. É muito Então, interessante. o que você, Beijo para Ana e para Sofia. aquele As- beijinho, meninas. Aquele texto que você trouxe no início, ele ajuda a entender isso, né? O escutar, o círculo é muito isso, o escutar o outro, ouvir de maneira Uhum. ativa. Ó, Eu aqui, só, pode ok? falar. Não, o professor Ademir, né, que se me permite, o professor Ademir que trabalhava comigo, né? A gente fez alguns círculos e o professor Ademir, ele manifestou como é difícil a gente que é professor ouvir, a gente que fala tanto que é importante ouvir, e aí a gente viu o exercício que ele fazia para se conter, porque um lá estava falava, agora você tem que ouvir, e ele se continha, e aí até que ele conseguiu, né, mas é difícil para gente que é professor, acostumada a falar, e o círculo traz isso para gente, vamos ouvir mais. E todas essas teorias aí construtivistas e aprendizagem significativa e, enfim, vamos ouvir. Às vezes, só um parênteses, né, os alunos falam assim, minha aula é expositiva dialogada. Aí eu vou procurar no plano dele, eu converso com ele, mas quais instrumentos você vai usar para a tua aula ser dialogada? Ah, não, se o aluno quiser, ele fala. E muitas vezes o aluno não fala. E acaba sendo uma aula, um monólogo, né? Então o círculo proporciona isso também, todo mundo fala. E vai perdendo o medo de falar também. É importante. Porque é seguro. A gente precisa finalizar, Marcela. Então, eu só vou Tudo mandar um bem. abraço para o pessoal da biologia, nossos colegas de departamento que estão participando. O Um Assir também abraço para todos, saudades. o Assir faz um comentário aqui que está muito relacionado, né, à área da psicologia, os círculos restaurativos. Uhum, completamente. E eu vou falar desculpe, pessoal, se eu não falei todos os comentários, porque são muitos mesmo. Depois a professora Marcela se Uhum. compromete em dar uma olhada e, de repente, Sim. responder lá no YouTube. Então, Com como que as certeza. pessoas estão se sentindo? Interessadas, curiosas, inspiradas, felizes, Hum, encorajadas? E são essas as palavras que mais apareceram. é. Marcela, então assim, eu proponho agora que você faça a tua finalização, já te agradeço por essa noite, que daí depois eu não vou falar mais. Aí eu vou Ah, é? deixar para a professora Josi só né, dar os recados finais. Então, Uhum. agradeço a tua participação, agradeço a participação também das intérpretes, né, a Rúbia e a Cristiane, por estarem aqui conosco essa noite e deixar essa live mais inclusiva. Uhum. Obrigada. Obrigada a você, Betina. Betina trabalhou comigo a disciplina de gênero e aprendizagem significativa. Pense, duas coisas, gênero e aprendizagem significativa. E foi por meio dos círculos que a gente descobriu que gênero e aprendizagem significativa têm muita coisa em comum. Foi fazendo um círculo que a gente descobriu isso. Bom, para encerrar, eu só trouxe um trechinho. Eu gosto muito desse texto do Jean Vanier, que é do livro dele, que é Comunidade, Lugar do Perdão e da Festa. Tá? O texto se chama Simpatias e Antipatias. Geralmente eu uso para iniciar um círculo de conflito, mas agora eu vou usar para encerrar, que não é o caso aqui do conflito, mas é para a gente pensar um pouquinho. Eu só tirei algumas partes, peguei algumas frases, pensei em algumas frases para não ficar muito longo. Então, Jean Vanier diz assim: mas é um caminho longo. Uma comunidade não se faz num dia. Na realidade, nunca se realiza plenamente. Está sempre ou em progressão para um amor maior, ou em regressão. Enquanto não aceitar ser uma mistura de luz e trevas, de qualidades e defeitos, de amor e ódio, de altruísmo e egocentrismo, de maturidade e imaturidade, continua a dividir o mundo em inimigos, os maus, e em amigos, os bons. Continua a levantar barreiras em mim e fora de mim e a espalhar preconceitos. Quando aceito ter fraquezas e defeitos, mas também poder progredir para a liberdade interior e para um amor mais verdadeiro,
Então posso aceitar os defeitos e as fraquezas dos outros. Eles também podem progredir para a liberdade do amor. Posso olhar todos os homens com realismo e com amor. Somos todos pessoas frágeis e mortais, mas temos uma esperança, pois sempre é possível crescer. E só me veio à mente agora, em um círculo que eu fiz, e quem chamou a minha atenção, a nossa atenção para isso, foi a Eliette, a Riquelme. Ela falou, olhem os objetos que estão no círculo. E a gente olhou os objetos importantes que cada um tinha levado. Tinha um crucifixo e tinha um livro de Nietzsche. Ela falou que em outro lugar é possível Nietzsche e Jesus Cristo lado a lado. Né? Então, o círculo proporciona esses momentos assim de reflexão para a gente. Agradeço, né? Obrigada, né? Vocês que ficaram aí até o final. E eu me coloco à disposição também. Obrigada, Josi. E é isso aí. Obrigada, professora Marcela. Obrigada por aceitar esse desafio, né? Trabalhar esse tema, né? De forma Sem remota. fazer círculo. Sem fazer círculo, né? E obrigada por partilhar essa sua vivência, essa sua experiência. Que pena ter sido assim de forma remota. Só que, por outro lado, você plantou uma semente em cada um de nós sobre círculos restaurativos. Muitos, né, nunca haviam nem escutado falar a respeito do tema. Tá? Obrigada mesmo. Fico feliz. Obrigada às nossas intérpretes, a Ruby e a Cristiane. Queremos vocês mais vezes por aqui, hein? Foi muito bom. Obrigada pela mediação da professora Betina, que, na verdade, sugeriu o tema e convidou a professora Marcela. Parabéns, professoras. Continuem esse trabalho excelente que vocês estão realizando. A próxima live ela vai ser organizada pelo PPGECT da UTF-PR, aqui de Ponta Grossa. Terá como tema diálogo sobre estilos, arte, ciência e tecnologia, com a participação do professor Otávio Bueno, da Universidade de Miami, e os professores Audrey e Heloísa, ambos do PPGECT da UTF-PR. Lembrem aqueles recadinhos finais, né, que eu sempre tenho que falar. Lembrem de validar a live de hoje, né, para quem quer o certificado. Então, tem uma avaliação para vocês fazerem agora, né, no final da live e até a próxima segunda-feira. Daí fecha essa questão da validação. Agradeço novamente a participação. Boa noite e até a nossa próxima pós-Viva Lives.